Climério para assumir aqui a secretaria. Aí, ó. Ata da 101ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura do Poder Legislativo de Ceramirim. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2022, na sala das sessões, o vereador Paulo Antônio da Cruz reuniu a Câmara Municipal de Ceramirim em sessão ordinária sob a presidência do senhor Caio César Carneiro, sendo o primeiro secretário a senhora Erineide Gomes Neta, e segundo secretário nomeado ad hoc o senhor Marcondes da Silva Barbosa. Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião quando eram 15 horas e 32 minutos. Com a presença dos edis que assinaram o competente livro de registro. A vereadora Erineide Gomes Neta fez a abertura da Bíblia Sagrada e a leitura do texto bíblico. Em seguida, o senhor presidente transferiu a palavra para o segundo secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após lida, foi submetida a votos aprovadas com emendas por unanimidade. Logo depois, o horário foi destinado ao expediente. Foram lidos os seguintes documentos: projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de projeto 01/2022. Estabelece idade mínima para o homem e mulher para aposentadoria, em observância do disposto do inciso 3º do primeiro artigo do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019 e da outras providências. Projeto do Executivo, número 18, de 5 de dezembro de 2022, que altera a Lei Municipal 1637, de 12 de julho de 2013, que institui o regime próprio de previdência social do município de Ceramirim, conforme os preceitos da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, da outras providências. Requerimentos de número 153, 22 de autoria da mesa diretora, que seja realizado mais 2 sessões ordinárias no dia de hoje, utilizando o horário necessário para a conclusão da pauta. Por questão de ordem, o edil Marcos Angelino de Faria propôs um regimento verbal solicitando à mesa diretora a inclusão do projeto de lei do Legislativo de Utilidade Pública na Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural Regional da Terceira Idade e das Minorias do Rio Grande do Norte. Em seguida, ocorreu o uso da tribuna. Sem inscrito, apurada a existência de quórum, o senhor presidente iniciou a ordem do dia, solicitando o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Defesa do Consumidor. Redação final referente ao projeto de lei da autoria do Poder Executivo número 16, 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ceramirim para o exercício 2023, a LOA. Tendo como relator Marcos Angelino de Farias, que opinou favorável. Diante disso, foi acompanhado pelos edis Marcondes da Silva Barbosa e nomeado ad hoc Climério Silva de Souza. Em seguida, o parecer da comissão foi submetido a votos a plenário e aprovado por unanimidade. Logo, o referido projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Continuando, o senhor presidente encaminhou o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal do 01/22 para a Comissão de Legislação de Defesa do Consumidor e redação final, como também encaminhou o projeto de lei do Poder Executivo número 18 de 5 de dezembro de 2022 para a Comissão de Legislação, Justiça e Defesa do Consumidor e a redação final para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Ainda é tempo, o senhor presidente submeteu a voto plenário o requerimento 153, como também o requerimento verbal. Logo foram aprovados por unanimidade. Fim do ordem do dia, passou o uso da liderança e o governo de explicações pessoais, não havendo quem dela fizesse uso. Todos os pronunciamentos estão gravados na íntegra e em ata eletrônica. Sem mais assuntos a deliberar, tendo tudo cumprido os trâmites regionais, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando para logo mais, para constar, Cleônio Alves Pereira lavrou a presente ata e a digitou de ordem do segundo secretário. Ceramirim, 6 de dezembro de 2022. Só isso, senhor presidente. Ok, vereador Climério. Submeta a votos que concordarem e permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Solicita a primeira secretária que facilite o expediente. Sem matéria ser lida. Uso da tribuna, não vendo quem faça. Verificando o código legal existe. Vai lá.
Passa a palavra para o vereador Marcondes. Senhor presidente, é só para chamar os vereadores para retomar, né? Que falta quórum para votação, não. Tem quanto
Ordem do dia, projeto de emenda da Lei Orgânica do Município, número 01/92, que estabelece a idade mínima do homem e da mulher para a aposentadoria. A observância disposto o inciso 3, inciso 1 do artigo 40 da Constituição Federal, como a redação dada pela emenda da Constituição 103 de 2019 e da outras providências. Apreciação e votação parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Formada por Marcos, Marconi e Heriberto. Nomina o vereador, a vereadora Aline. Relator, Marcos Faria. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2022, Poder Executivo. Estabelece a idade mínima para o homem e a mulher para aposentadoria em observância ao disposto no inciso 3º e inciso 1 do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional número 103 de 2019 e da outras providências. É o relatório, passo a parecer. Inicialmente, cumpre observar a presente propositura que se adequa aos preceitos constitucionais, legais e jurídicos. Para tanto, note-se a importância de análise sobre a ótica do controle de constitucionalidade exercido no âmbito municipal. Isto porque a matéria em apreço deve encontrar entre aquelas autorizadas pela Constituição Federal aos municípios. Deve respeitar a rígida observância das preferências quanto à iniciativa para a proposição prevista pela ordem jurídica constitucional, bem como não violar direitos fundamentais ou institucionais tutelados por regras ou princípios constitucionais. A proposição veicula matéria de cuja competência para legislar é dos municípios, artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Isto porque cabe aos municípios legislar em matéria de interesse local, como a que ora se apresenta, bem como suplementar a legislação federal e estadual. Se não, vejamos. Artigo 30, compete aos municípios: 1. Legislar sobre assunto de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Desse modo, atende o requisito constitucional exigido para a competência legislativa. Ressalta-se a prerrogativa dada ao chefe do Poder Executivo para deliberar sobre a forma do projeto de lei a respeito da matéria de competência do município, conforme o artigo 39, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Não menos importante, o artigo 97 do Regimento Interno desta Casa aduz que o prefeito pode, mediante proposta a emenda à Lei Orgânica Municipal. Se não, vejamos, artigo 97. A Lei Orgânica do Município pode ser emendada mediante proposta. Assim, percebe-se que a proposta se encontra perfeitamente alinhada quanto ao poder de competência e iniciativa. Não se pode duvidar da importância desta comissão na análise da presente propositura, haja vista a ser responsável pelas observâncias constitucionais do mesmo, em plena conformidade com o artigo 54, 1b do regimento interno desta Casa Legislativa. No que concerne a técnica legislativa, a proposta em discussão encontra-se perfeitamente alinhada quanto aos requisitos elencados na Lei Complementar de número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Deste modo, opino pelo parecer favorável à aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2022, por ser manifestantemente constitucional, salvo melhor juízo. Será mira em 6 de dezembro de 2022. Como vota o vereador Marconi Barbosa? Acompanha o voto do relator, presidente. A vereadora Aline.
Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Submeto a parecer à comissão plenária. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Presidente. Primeira discussão e Senhor votação. presidente. Senhor presidente, vou me abster aí desse parecer do vereador Marcos, até porque onde foi feita uma emenda, né, complementar nesse projeto, e nós vereadores não tivemos acesso, né, que é um fato importante que está fazendo a emenda na lei orgânica do município, né? Então a gente tinha que pelo menos estar baseado mais ou menos ter o entendimento desse projeto. Então eu voto contra. Senhor presidente, Oi. eu gostaria que alguém fizesse uma explicação. Eu também não estou entendendo bem esse projeto, né, dessa emenda e do que é, o que está alterando essa emenda. Tá. Se alguém aqui que pudesse explicar direitinho para a gente ficar mais ciente do que está fazendo. Porque eu chegar lá fora, alguém perguntar, eu não sei dizer que foi que eu votei, porque não está bem explicado. Ok. Porque eu vou votar, mas também preciso saber o que é. Submeta a votos, né? Com 2 votos abstêmios. Baiar e Nequinho. Senhor presidente, eu só pedi a explicação. Sim. Eu só pedi a explicação, não me abstei de votar no projeto. Eu queria que alguém explicasse o que é Tá, isso aí. eu vou chamar ali Só isso. o advogado. Entendeu? Senhor presidente, tem um. O Nequinho tem um Advogado. assessor aí que veio justamente para tirar As as dúvidas. dúvidas de quem Pronto, precisasse. Aí, Tá. doutor, Após seria interessante, se fosse possível, se fosse da vontade dele, que ele explicasse direitinho aqui pra gente ver Tá. o que era isso. Tá certo? Por favor. Isso é agraciado. É mulher ou é homem essa Valdecina? Mulher. Mulher? Ninguém sabe o que é o negócio. Tá ligado? Senhores vereadores, o objeto da emenda é adequar a lei orgânica do município aos ditames da emenda constitucional 103, que traça novos parâmetros para a previdência, né? Ou seja, o regime próprio de previdência. Então, como a nossa legislação atual se encontra defasada, a fim de viabilizar o estudo atuarial do regime próprio, né, viabilizar uma atualização nos parâmetros de aposentadoria, conforme é na União dos Servidores Públicos Federais. Essa alteração à emenda à lei orgânica visa justamente adequar aos ditames constitucionais. O mesmo é feito com relação à lei complementar, que altera a Lei Municipal 1637. Então, ele traça novas regras de elegibilidade, dispondo sobre as regras permanentes de aposentadoria, regras transitórias e direito adquirido. Então, ele está traçando todo um novo delineamento de previdência do município, entendeu? Se o senhor tiver alguma dúvida específica, porque a legislação em si ela é bem ampla. A reforma da emenda à lei orgânica ela é mais resumida porque se limita à questão da idade para aposentadoria, né? Idade dos servidores para se aposentar com relação às regras permanentes, mas isso é destrinchado na lei complementar que altera a lei 1637 e que traça várias regras para a concessão de benefício de aposentadoria e pensão por morte, certo? Só mais uma pergunta. Você falou da questão da idade, mas aí já não fala se vai aumentar ou diminuir, não. No projeto não tem isso não, né? No projeto de lei tem, sim. A gente estabelece, né, conforme a emenda constitucional 103. Apenas a questão do professor que mantivemos 55 mulheres e 60 homens, que é o que já é hoje. Pronto. Agradeço, presidente, pela explicação e dizer que voto a favor do projeto. É só a questão da gente entender, porque aí agora chegar lá fora eu sei Ok. dizer, após depois Tá o certo. projeto, mas eu tenho esse aí daqui sem saber de Ok, tá bem. explicar, só isso. Aprovado com abstenção, né?
Aprovado por maioria com a abstenção do vereador Baiar. Então, Baiar foi contra, então. Apoiado com voto contra do vereador Baiar de Jumara. Primeira discussão e votação. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 18, de 2005, de dezembro de 2022, altera a Lei do Município de 1637, de julho, 12 de julho de 2013, institui o regime próprio de presidência do município de Ceará-Mirim, conforme o preconceito de emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, e de outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, formada por Marcos Faria, Marconi e Heriberto. Nomeador aqui a vereadora Karine, relator Marcos Faria. Tá bom. Vereador relator Marconi Barbosa. Isso. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Defesa e Constituição Final, projeto de lei ordinária número 18 de 2022 do Poder Executivo. Trata do projeto de lei ordinária número 18 de 2022 do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 1077 e dá outras providências. Em resumo, o projeto em análise altera a Lei 1637. Em sua justificativa, o autor da proposta defende a conformação da legislação local com as disposições da Emenda Constitucional Federal número 103 de 2019, haja vista que a referida emenda incide direta e indiretamente nos entes municipais, visando garantir o incentivo de medida auxiliar, bem como a equivalência entre fluxo da receita estimada e das despesas projetadas em prol do equilíbrio financeiro e autorial, com foco no artigo 40 da Constituição Federal, bem como direcionar de um modo eficaz as atividades do regime previdenciário municipal em paralelo à nova estruturação. Diante do exposto, a proposição foi apresentada, lida e encaminhada para esta comissão para proceder sua análise constitucional, conforme o estabelecido no artigo 54, inciso 1, a linha A, do regimento interno desta Casa. É o relatório, passa a aparecer. Inicialmente, cumpre observar que a propositura se adequa aos preceitos constitucionais, legais e jurídicos. Para tanto, nota-se a importância da análise sobre a ótica de controle e constitucionalidade, o que faz chegar à seguinte conclusão: da competência legislativa. A proposição veicula matéria cuja competência para legislar é do município, conforme artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Isto porque cabe ao município legislar em matéria de interesse local, bem como que aqui ora se apresenta, bem como suplementar federal e estadual, se não vejamos. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Inciso segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Desse modo, atende ao requisito constitucional exigido para a competência. Da iniciativa, a matéria que ora se apresenta não pode ser proposta por vereador. Isso porque é dada ao chefe do Poder Executivo a deliberação sobre a forma do projeto de lei a respeito da matéria de competência do município, conforme artigo 39, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, principalmente por ser do prefeito a competência privativa para iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos da lei, como aqui ora se apresenta. Assim, se percebe que a proposta está alinhada quanto ao poder de competência e iniciativa. Da constitucionalidade, conforme já mencionado, a nossa Carta Magna é o que dispõe sobre a competência dos municípios para legislar sobre assunto de interesse local, enquadrando a proposição de alteração da legislação municipal, a fim de tornar adequada as disposições da Emenda Constitucional número 103, de 2019, que alterou o assunto em Balha. Nada obstante, a proposição segue a inteligência discutida no artigo 40, inciso 3, da Constituição Federal, estando em plena harmonia com o preceito constitucional. Não se visualiza, portanto, na presente análise, confronto com as disposições constitucionais e as disposições contidas no projeto que ora se apresenta, observando a mesma ser considerado, portanto, constitucional. Da técnica legislativa. No que concerne a técnica legislativa, a proposta de discussão está perfeitamente alinhada com os requisitos elencados na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98.
Desse modo, opino pelo parecer favorável à admissibilidade do projeto de lei número 18/2022, por ser manifestamente constitucional, salvo melhor juízo. Ceará Mirim, 6 de dezembro de 2022, Marcondes Barbosa, vereador relator. Como voto o vereador Marcos Faria. Acompanho o voto do relator, presidente. A vereadora Karina. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Submeto ao parecer a comissão em plenário. Os que Voto concordarem senhor permaneçam estão. O que o microfone está falando? Está baixo o volume. Voto contra, senhor presidente. Mais alguém? Aprovado por maioria, um voto contra do vereador Baiá de Gilmara. Submeto ao parecer a comissão em plenário. Já foi, né? Apreciação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, formada por Marcone, Erineide e Marcílio. Nomeador que é a professora Arine, relatora, professora Erineide. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de Lei Ordinária número 18/2022 do Poder Executivo. Trata-se do projeto de Lei Ordinária número 18/2022 do Poder Executivo que altera a Lei Municipal número 1637 de 12 de julho de 2013. A matéria e dá outras providências. A matéria que ora se encontra nesta comissão foi devidamente apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça, Defesa do Consumidor e Redação Final, tendo recebido parecer favorável à aprovação. O relatório passa ao parecer. Dentre outras atribuições regimentais cabíveis à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, faz-se necessário o exame de propositura no aspecto orçamentário e financeiro, a fim de que se vislumbre possíveis impactos desta ordem. Percebe-se que o projeto de lei ordinária número 18/2022, proposto pelo Poder Executivo, atende aos requisitos orçamentários financeiros relativos à matéria. Verificamos que a propositura não pretende implementar novas atividades que impliquem no aumento da despesa ou redução da receita do município, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, haja vista a observância ao exercício financeiro. Logo, fundamentado no exposto e considerando a inexistência de conflitos com a legislação orçamentária municipal, opinamos no sentido de que o parecer desta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização seja pela aprovação do presente projeto, salvo melhor juízo. Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, 6 de dezembro de 2022. Erineide Gomes Neto, vereadora relatora. Como voto o vereador Marcone. A favor. A vereadora Aline. Aprovado por unanimidade. Submeto ao parecer a comissão em plenário. Os que concordarem permaneçam onde estão. Ok. Aprovado por unanimidade com... Aprovado por maioria com voto contra do vereador Baiá de Gilmara. De novo, Baiá. Votação, primeira discussão. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto do Poder Legislativo. Passa a condução ao vice-presidente para que ele delibere sobre o meu projeto de minha autoria. Vai, Baiá. Sim. Vou passar a palavra para a primeira secretária para ela deliberar. Projeto de Decreto Legislativo número 44/2022, autoria do vereador Caio César, concede título honorífico de cidadão ceará-mirinense ao ilustríssimo senhor Valério Augusto Varela de Melo e dá outras providências.
Apreciação e votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta pelos vereadores Marcos Farias, Marcone Barbosa e nomeia DOC o vereador João Maria. Relator, Marcone Barbosa. Projeto de Decreto Legislativo número 44/2022 concede título honorífico de cidadão salamirinense ao ilustríssimo senhor Valério Augusto Varela de Melo e da outras providências. Trata de projeto de Decreto Legislativo número 44/2022 que pretende conceder título honorífico de cidadão salamirinense ao ilustríssimo senhor Valério Augusto Varela de Melo. Tal proposição foi apresentada, lida e logo após encaminhada para esta comissão proceder sua análise constitucional. É o relatório, passa a parecer. A lei orgânica desse município informa que compete privativamente à Câmara Municipal conceder, mediante decreto legislativo, título honorífico ou qualquer honraria ou homenagem à pessoa ou instituição que reconhecidamente tenha prestado relevante serviço ao município. Inteligência do artigo 12, inciso 19. De outra fonte, o regimento interno desta Casa diz que compete, por meio do decreto legislativo, a esta Câmara Legislativa conceder tal disposição, conforme artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Considerando tais argumentos, opino pelo parecer favorável ao projeto de decreto número 44, por ser manifestamente constitucional, salvo melhor juízo. Ceará Mirim, 6 de dezembro de 2022, Marconi Barbosa, vereador relator. Como vota o vereador Marcos Farias? Acompanho o voto do relator, presidente. Como vota o vereador João dos Ônibus? Acompanho o voto do relator, presidenta. Aprovado por unanimidade. Submeto o parecer da comissão em plenário. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeira e única discussão e votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Devolvo a condução da sessão ao presidente Caio César. Eu fui olhar para vaiar, né? Projeto de resolução do Legislativo número 01/22 da autoria, altera a redação número 6 do artigo 111, resolução 04 de 2013, regimento interno da Câmara Municipal de Ceará Mirim, RN. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, formada por Marcone Heriberto, nomeador aqui o vereador João, relator, mais um, né? Relator, nomeador aqui o vereador Arnaldo e relator Marcos Faria. Parecer do projeto de resolução número 01/2022 altera a redação do inciso 6º do artigo 111, resolução de número 04 de 2013, regimento interno desta Casa, Câmara Municipal. Trata-se do projeto de resolução de número 01/2022 do Poder Legislativo Municipal, que altera a redação do inciso 6º do artigo 111, da resolução de número 4 de 2013. A matéria que ora se apresenta nesta comissão para apreciação da Comissão Legislação, Justiça e Defesa do Consumidor e Redação Final é o relatório, passo ao parecer. Após análise do projeto sobre apreciação, com a finalidade de realizar verificação preliminar acerca da constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposta, foi possível chegar às seguintes constatações. A proposição ora apresentada em forma de resolução se enquadra perfeitamente para o caso em tela. Isto porque sua finalidade é regular a matéria de caráter político-administrativo de interesse interno da Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 103 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Ademais, a Câmara Municipal possui competência privativa, cabendo deliberar por meio de resolução sobre assuntos de sua administração interna, como é o que se apresenta de acordo com o artigo 12.
da Lei Orgânica Municipal. Considerando tais argumentos, opino pelo parecer favorável à aprovação do projeto de resolução de número 01/2022, por ser manifestantemente constitucional, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, vereador Paulo Antônio da Cruz, vereador relator Marcos Farias, presidente. Como vota o vereador João dos Homens? Acompanho o relator, presidente. O vereador Arnaldo? Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Submeto ao parecer a comissão em plenário. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação. Os que concordarem permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia. Horário da liderança. Não vendo quem faço. Explicações pessoais. Não vendo quem faço. Encerra a sessão. Convocando para logo mais no mesmo local regimental.